Tô aqui fazendo um churrasco com a família, né, e tava pensando como é tão difícil hoje em dia, né, ficar rico com o Mercado Livre, realmente ganhar dinheiro, porque faturar é fácil. A gente vender ali qualquer produto que tem muita demanda é muito fácil. Só que ganhar dinheiro, assim, ó, ficar rico tá cada vez mais difícil. Tem muita concorrência, preço está prostituído, os fornecedores estão vendendo direto, a China está entrando muito forte aqui no Brasil, então tá cada vez mais difícil. E essa semana eu conversei com um cara que ele começou a vender no Mercado Livre e no primeiro mês ele já fez 80 mil de faturamento. É absurdo, né? A pessoa começar do zero, nunca vendeu produtos antes, ele tinha uma empresa ali de serviços, do nada ele vende 80 mil no primeiro mês. Só que daí ele começa a descobrir os problemas, ele começa a ver que faturar é fácil, só que o difícil é botar dinheiro no bolso, é ter lucro. Aí ele começou a perceber alguns problemas das decisões dele, né? Primeiro, ele entrou no nicho de brinquedos e percebeu que os brinquedos estouram ali no outubro, novembro, dezembro, e ele justamente pegou essa alta. Depois ele viu que morreu completamente, então ficou com muito estoque parado. Ele também percebeu que o próprio fornecedor dele, que ele estava comprando, ele tinha um filho, né? O fornecedor tinha um filho, botou o filho para vender direto no Mercado Livre e estava concorrendo com preços impossíveis de competir. Daí aos poucos, quanto mais a gente vai entrando no mercado, vai vendo produtos que não tem como que não vale a pena a gente competir, porque a gente vai ter uma margem muito pequena. Daí ele mudou completamente as decisões dele de produto, depois baixou nos próximos meses para 40 mil de faturamento, e ele estava muito mais feliz, que estava sobrando mais dinheiro com 40 mil de faturamento do que com 80 mil de faturamento, entendeu? Outra grande dificuldade de você realmente ficar rico vendendo no Mercado Livre é que, vamos lá, para ser rico, tem que ganhar quanto por mês para ser rico? Acho que pelo menos uns 30 mil reais, né? Para ter uma boa vida, uma vida com uma excelente qualidade de vida. Né? Hoje em dia no Brasil tá tudo cada vez mais caro. Eu acho que, assim, tu ganhar 30 mil reais por mês, não dá para dizer que tu tá rico, mas dá para dizer que tu tem uma excelente vida. E para ganhar 30 mil por mês vendendo no Mercado Livre, tu tem que estar vendendo pelo menos uns 200 mil, 300 mil reais todo mês para poder ganhar isso. Então, quantos de estoque, é isso que tem que pensar, quantos de estoque tu tem que ter para conseguir vender 300 mil por mês? Tu tem que ter pelo menos uns 200 mil de estoque, né? Pelo menos a metade do que tu quer faturar, um pouquinho mais, porque tu não consegue, geralmente tu não consegue vender tudo que tu tem em estoque no mês. Então tu tem que ter pelo menos a metade e um pouquinho mais. Eu diria que tu tem que ter uns 200 mil em estoque para faturar 300 mil e sobrar 30 mil no final do mês. Então, nesse cenário aí, vai sobrar 30 mil até 45 no final do mês. Dá para ficar rico com esse dinheiro? Não sei. Depende aí dos teus gastos, né? Mas essa é a questão. Tem que faturar 300 mil no Mercado Livre para ficar rico, pelo menos. E aí, para faturar 300 mil, tem que ter mais de 200 mil reais em estoque. Hoje, o que você vai fazer para ter 200 mil reais em estoque? Né? Primeiro, a maioria das pessoas não tem esse dinheiro. Vai construindo aos poucos, vai crescendo o seu negócio, vai reinvestindo. Então aí já tem um ponto importante. Quem começa a vender no Mercado Livre não pode querer ficar vivendo dessa renda, não pode pensar que é uma renda extra. Se um dia você realmente quer ficar rico vendendo no Mercado Livre, você tem que ficar reinvestindo. Você tem que ter outra fonte de renda para poder sempre reinvestir e aumentar o teu estoque. Só assim dá para ficar rico vendendo no Mercado Livre. Outro ponto pode demorar demais para você conseguir acumular esses 200 mil. Então o que os empresários fazem quando eles encontram um produto lucrativo que vale a pena investir? Eles pedem empréstimo no banco. Então, eles começam a tomar mais risco, começam a se endividar, daí começa o negócio ficar sério, né? E eu tô passando por esse momento, assim, na nossa empresa, né? De a gente ainda tem dinheiro para investir, a gente ainda está descobrindo quais produtos vale a pena realmente entrar fundo. E eu ainda não cheguei nessa etapa no meu novo negócio, né? Porque se você segue aqui o canal, você está vendo que a gente está criando uma nova operação de e-commerce, uma nova empresa do zero. A gente está mostrando tudo aqui no YouTube. Inclusive, se você não está sabendo disso, vou deixar o link na descrição para você ver toda essa série, onde a gente está mostrando, desde o início da criação da empresa, a gente está mostrando tudo, tudo a gente fazendo. É um vlog, né? Então a gente está mostrando assim do zero como a gente está abrindo nossa empresa. Por enquanto a gente está usando tudo o nosso dinheiro que a gente tinha guardado, e a gente ainda está validando os produtos. Já começamos as primeiras vendas, começamos a vender rápido, mas a gente ficou 3 meses só pesquisando o produto. É a parte mais importante. Porque se a gente começa de qualquer jeito, vendendo qualquer produto
que tem demanda, não adianta, a gente vai faturar, mas não vai ter lucro, tu vai ter que mudar completamente a tua ideia. Então assim, adianta por quê? Porque que nem esse meu amigo que eu contei ali no início do vídeo, né? Pelo menos ele começou, ele entendeu como é que funciona o Mercado Livre, ele entendeu o jogo, ele entrou no jogo. Então para isso é bom. Porque muita gente também escolhe uns produtos que não tem saída e trava, e desiste. Então é melhor que você comece sem margem, sem lucro, do que você comece sem fazer nenhuma venda, entendeu? Então isso é bom. Pelo menos tu começa, tu entra no jogo, depois tu vai mudando, né? Encontrando fornecedores melhores, produtos que faz mais sentido e crescendo aos poucos. Esse é o caminho, esse é um bom caminho. Mas esse não foi o nosso caminho. Mas para ser sincero, a gente gastou muito tempo no nosso estudo de mercado, na parte inicial para começar a nossa operação. A gente gastou 3 meses para decidir os produtos que a gente ia vender, para a gente escolher os fornecedores, para a gente realmente começar as primeiras vendas, foi 3 meses. Foi muito tempo. Eu acho que dá para ser mais rápido que isso. A gente demorou demais porque a gente estava focado em outras coisas, nos nossos outros negócios, né? Mas 3 meses é muito tempo, né? Mas é melhor do que tu já tomar decisões erradas de cara, botar teu dinheiro no lugar errado. Então existe um equilíbrio aí, acho que dá para fazer em 1 mês. O pessoal já tá me chamando ali para almoçar, que tá na hora do churrasco. Daí vou continuar aqui esse vídeo depois, em outro momento, para dar mais dicas para vocês sobre por que é tão difícil ficar rico vendendo no Mercado Livre. Agora eu voltei para casa e a gente vai continuar esse bate-papo. Eu quero listar motivos de por que é tão difícil enriquecer, ficar rico no Mercado Livre. Eu acredito que é possível ficar rico. Eu vou continuar nessa jornada, trabalhando e vendendo no Mercado Livre, ajudando empreendedores a vender ali dentro, porque é possível sim. Só que é muito difícil. E também já quero te convidar para você descer aqui nos comentários e contar a sua opinião. Talvez até antes de ver a minha opinião, já conta aqui a sua opinião, qual que é o principal motivo, na sua opinião, que é tão difícil ficar rico vendendo no Mercado Livre hoje em dia. Então vamos lá, o primeiro motivo que eu anotei aqui é que faturamento é fácil. O difícil é ter margem de lucro. E tá cada vez mais difícil a gente ter margem de lucro por diversos motivos que a gente já contou ali no início do vídeo, né? Como, por exemplo, os custos de frete que estão sempre aumentando, as comissões das plataformas, o imposto, concorrência está sempre aumentando, né? Mais pessoas querendo vender aqui dentro, concorrência também com nossos próprios fornecedores querendo vender direto no Mercado Livre, concorrência com os chineses entrando cada vez mais forte, vendendo direto no Mercado Livre. Então o que a gente vê acontecer? Que tudo está ficando mais caro, o vendedor conseguir vender no Mercado Livre. E o preço de venda dos produtos estão ficando mais baratos. Engraçado, né? Então a conta não fecha. Então a margem de lucro de muitos produtos, de muitas categorias também, estão piorando cada vez mais. Daí vai do trabalho do empreendedor encontrar nichos e produtos que ainda valem a pena, que ainda com certeza tem muitas oportunidades. Difícil é encontrar. O segundo problema é que o Mercado Livre agora é o seu sócio majoritário. Quem ganha mais nessa brincadeira toda está sendo o Mercado Livre. É só você ver as ações do Mercado Livre aumentando cada vez mais. É só você ver também nas suas contas que quando você faz uma venda, o Mercado Livre está dando uma mordida grande do faturamento. Ele está pegando entre 20% a 40% do que você vendeu, está ficando pro Mercado Livre. Depois tem mais uma mordida ali do imposto, depois tem ali para pagar o seu fornecedor e sobra quase nada para o vendedor. E por que isso acontece? Por que o Mercado Livre está ficando com uma mordida muito grande? Porque o Mercado Livre muitas vezes está fazendo muito mais do que o vendedor. O Mercado Livre está controlando a logística, é o Mercado Livre que está trazendo o cliente para dentro da plataforma, o Mercado Livre está fazendo toda a experiência de compra do cliente. E o que o vendedor está fazendo de fato? O vendedor está indo atrás do fornecedor, comprando barato, estocando esse produto e embalando na hora que tiver uma venda. Então, como o vendedor está fazendo pouca coisa nesse novo cenário, o Mercado Livre acaba pegando uma mordida um pouco maior do que do próprio vendedor. A terceira dificuldade é a guerra de preço que existe. Existe uma guerra de preço entre China e Brasil, existe uma guerra de preço entre as plataformas Mercado Livre, Shopee, Amazon, Shein, e também o consumidor ele tem muito mais a facilidade hoje em dia de comparar os preços. O consumidor ele tem no celular dele a Shopee, ele tem o Mercado Livre, ele compara ali onde está mais barato e ele vai pelo preço. Porque hoje, se o mesmo produto está em vários lugares e se ele confia nesses lugares, ele vai comprar do mais barato. Inclusive, o Mercado Livre já até começou a dar punição para os vendedores que estão vendendo o mesmo produto
Por exemplo, eu vendo o mesmo produto na Shopee e no Mercado Livre. Eu botei mais barato na Shopee, o Mercado Livre tem um algoritmo que consegue identificar que é do mesmo vendedor, ele vai punir o seu anúncio lá que está mais barato em outro lugar. O quarto motivo é que para você ficar rico no e-commerce, você agora precisa de uma operação grande. Uma operação grande traz complexidades, né? Então, se cada vez mais você tem uma margem apertada, você precisa de volume para conseguir ganhar bastante dinheiro e ficar rico. Então, hoje, para ficar rico no Mercado Livre, você precisa de volume, de muitas vendas. E isso vai demandar de ti ter um galpão grande, ter muitos funcionários, ter muitos produtos em estoque, ter muita grana ali dentro da tua operação. Isso também dá muito risco. Isso também dá necessidade de você ter um ERP, um sistema muito bom, que vai conseguir gerenciar grandes volumes, muitos processos bem definidos. Você vai ter que virar um excelente empresário. Excelente empresário. Vai ter que ter uma excelente gestão na tua empresa. O quinto problema é o capital de giro. Então, para faturar bastante, ganhar bastante dinheiro, você precisa de bastante dinheiro em estoque. E bastante dinheiro em estoque é cada vez mais risco, né? Porque você tem que estar apostando o seu dinheiro em produtos que você acha que vai ter uma boa saída. E no e-commerce a gente vê que é excelente, né, a gente surfar ali as ondas de produtos hypados, de produtos com sazonalidade. Vou dar um exemplo, brinquedo. Brinquedo vende muito bem ali em outubro, novembro, dezembro, depois cai bastante. Então, o dono de e-commerce que está preparado, ele faz um grande pedido ou importa 2 containers de brinquedos da China com 3 meses de antecedência para estar pronto para surfar ali essa onda de vendas no final de ano. Então, o empreendedor tem que estar sempre fazendo grandes apostas, precisar de muita grana, porque imagina o cara que importou lá em junho, né? Fez a importação em junho. Aí começou a pagar os boletos ali da importação. Aí só em outubro ele vai começar a vender. E quando ele começa a vender, ele demora ainda 30 dias para receber o dinheiro, depende da plataforma, claro. Então olha a necessidade de ele ter capital de giro para estar movimentando também as vendas ali antes da importação. O que ele estava vendendo? Estava vendendo outra coisa ali no inverno. Então tem que ter muita grana ali envolvida, sabe? Então quanto mais tu cresce, mais risco e mais grana tu precisa. E tem uma ferramenta muito boa para você descobrir esses produtos de sazonalidade, descobrir também produtos que estão hypando. Essa ferramenta se chama Jumpulse e ela consegue puxar todos os dados de vendas do Mercado Livre. Você consegue descobrir quanto de faturamento qualquer produto dentro do Mercado Livre está tendo, tanto dos últimos 30 dias quanto historicamente. Você consegue descobrir também quais são os produtos mais vendidos de um certo vendedor do Mercado Livre, de uma certa marca. Então, para você tomar excelentes decisões de qual produto você vai botar a sua grana, você vai apostar, é muito importante você ter uma ferramenta de análise de dados, de pesquisa de mercado. Então eu estou usando aqui na nossa operação a Jumpulse. E inclusive eles também são patrocinadores oficiais aqui dessa série de vídeos. E eu consegui para vocês um desconto especial se caso você quiser assinar um plano pago da Jumpulse. Mas se caso você quiser só experimentar, você pode testar, tem 5 pesquisas gratuitas todo mês, você pode estar testando ali e quando estourar você pode decidir pagar o plano pago com o meu cupom. Então eu vou deixar os 2 QR Codes aqui na tela, tá? Um que é do plano grátis e o outro que é do plano pago, você decide qual quer começar agora. O sexto problema é o custo de cliente malandro e cliente chato. Cliente malandro e cliente chato. Porque hoje tá no e-commerce, né? O cliente que compra ali no Mercado Livre, tá muito fácil ele devolver. Então eu vejo muito relato na internet, aqui nos comentários, do pessoal reclamando que o cliente usou um tênis, usou um sapato e devolveu mesmo assim no direito de arrependimento 7 dias. Coisas absurdas mesmo. E depende o nicho, né? Dependendo da categoria do produto que você está vendendo, isso acontece demais. Dependendo a categoria, isso praticamente não acontece, né? Então você vai tendo essa experiência e decidindo o jogo que você quer jogar. É claro que se você está num nicho que tem muita malandragem, muito problema acontecendo, você sabe também que para o seu concorrente também está um pouco difícil, né? E o certo era todo mundo estar embutindo essas perdas no custo, no preço. O sétimo problema é que para você crescer, é muito bom você focar no canal, porque tem muito trabalho para fazer. Só que quanto mais você foca no canal, mais dependência você cria em cima dele. E se um dia você for bloqueado e começar a piorar no algoritmo, né, começar a aparecer menos os produtos ali, ou começar a ter muita concorrência ali dentro, acontecer coisas ruins ali, né? Porque a plataforma está mudando o tempo inteiro, o mercado está mudando o tempo inteiro. Então se algo ruim acontece ali, você está dependente daquele canal de vendas, que é o Mercado Livre, você pode balançar completamente o seu negócio, né? Então, quanto mais foco você tem no canal, mais você consegue crescer nele, só que também mais risco você tem. Então o ideal é que você tenha
mais de um canal, você esteja vendendo também na Shopee, também na Amazon, e que você esteja planejando também o seu futuro, que é sair dessa dependência de marketplace e ter o seu próprio canal de vendas, sua própria loja virtual. Então, para fechar esse vídeo, dá para ganhar bastante dinheiro e ficar rico vendendo produtos no Mercado Livre? Dá, eu acredito que ainda dá, e eu tô nessa jornada, eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Se você tem curiosidade de saber se eu vou conseguir ter sucesso nessa jornada, só seguir essa série de vídeos, seguir aqui o canal, que eu vou estar mostrando tudo. Mas a gente tem que entender o jogo que a gente está entrando. O jogo está diferente. O jogo hoje é de gente grande. Vendedor pequeno, amador, não vai ter muito mais espaço. Agora, o negócio é a gente entender que a gente tem que virar um excelente empresário. A gente vai ter que botar muita grana, acumular muita grana dentro da nossa operação de e-commerce. A gente vai ter que ficar muito bom em gestão de capital de giro. A gente vai ter que ficar muito bom em negociação com o fornecedor. A gente vai ter que ficar muito bom, claro, né, em vender. Isso, obviamente, qualquer negócio a gente tem que ficar bom em vender. E a gente vai ter que ficar muito bom em eficiência. Eu acho que essa é a principal diferencial que a gente vai ter, né? Eficiência e rapidez nas decisões. Quanto mais eficiência, menos custo a gente vai ter na nossa operação, mais margem de lucro. E eficiência em tudo, né? Por exemplo, até na parte tributária. A gente tem que ter eficiência na parte tributária. A gente vai ter que ter bons profissionais ajudando a nossa empresa, né? Um excelente contador, especialista em e-commerce, um excelente advogado, especialista em tributação para e-commerce, excelentes profissionais ali, funcionários que entendam demais de cada plataforma, Mercado Livre, Shopee, Amazon, loja virtual, Instagram, Google. Então, para a gente ficar rico vendendo no Mercado Livre, a gente vai ter que ter uma operação bem grande, a gente vai ter que estar vendendo em múltiplos canais, um time assim tecnicamente muito bom, bem pago, porque está cada vez mais difícil reter os talentos, né? Porque hoje em dia, esse pessoal que sabe mexer com isso, eles estão vendo muitos vídeos na internet de como ganhar dinheiro, tal, como ficar rico, como empreender. Então é difícil manter esse pessoal engajado na tua empresa, né, por muito tempo. E a gente também tem que cada vez mais cortar os nossos intermediadores, né? Se a gente está comprando de distribuidor, a gente tem que começar a ver como é que eu corto isso. E eu compro direto da fábrica, ou compro direto da China, ou até se eu vou fabricar algum tipo de produto, ou se eu vou trabalhar com marca própria. Então a gente tem que começar a cortar alguns players ali do nosso caminho para a gente também ter cada vez mais margem e entrar realmente no jogo, né? No jogo de gente grande. Porque se a gente sempre for somente um revendedor, comprar e vender ali, de ser apenas um intermediário, a gente sempre vai ter esse risco, esse problema de os nossos fornecedores estar quebrando a gente, né? Tirando a gente da jogada. Então a gente sempre vai ter muito risco na nossa operação. Para a gente quebrar com esse risco, a gente tem que ir para o caminho de importar direto, ou ter a nossa marca própria, ou ter a nossa fabricação própria. Então, para ficar realmente grande e ganhar muito dinheiro com segurança de que no longo prazo tu não vai ser tão afetado, esse é o caminho. Então, se você gostou dessas dicas desse vídeo, eu já quero te convidar também para seguir o nosso canal para continuar recebendo aqui mais dicas de como ganhar dinheiro com e-commerce. E a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço!